O Centro Acadêmico do curso Direito Facamp, prosseguindo com sua série de entrevistas com os professores, tem a honra de entrevistar o professor e também procurador da AGU, Luciano Vieira, que ministra aqui na instituição os cursos de Oficina de Prática Jurídica Administrativa, Tópicos em Direito Administrativo, Prática de Direito Administrativo e Constitucional e Processo Constitucional. Fizemos então uma seleção de 5 perguntas que julgamos interessantes para a ocasião. Vamos a elas. Bom, então, Luciano, primeiramente queria saber, assim, né, perguntas mais pessoais, né, quando você era aluno, você era estudioso, pegava DPs, matava aulas, frequentava as festas, como é que é? Bom, em primeiro lugar, né, obrigado pelo convite, quero agradecer ao Centro Acadêmico pela oportunidade, dizer que para mim é uma alegria, antes de responder a sua pergunta, né, participar dessa entrevista e do jornal, porque, como eu te disse minutos atrás, eu também, né, durante a faculdade, participei com um grupo de amigos da elaboração de um jornal acadêmico, né, e reputo que isso foi muito útil para a minha formação humanista e para a minha interação com pessoas de outros anos, e acrescentou muito para a minha vida acadêmica e profissional, né, uma experiência diferente, e fica aqui então o convite, né, para quem tiver interesse ou aquela vontade e não tem a iniciativa, né, que procure, né, participar mais ativamente dessa iniciativa de vocês e assim possa contribuir para o crescimento do jornal, né? Com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu sem qualquer problema, eu era assim uma pessoa estudiosa, sempre fui uma pessoa estudiosa desde antes de entrar na faculdade, né, mas eu nunca fui uma pessoa também que se privou de qualquer aspecto pessoal para que estudasse bastante, né? Eu sempre estudei bastante, me dediquei muito durante a faculdade para aproveitar cada oportunidade que ela tinha com os professores que eu tive, que foram bons, tive a sorte de ter bons professores. E então eu costumava sim estudar bastante, mas isso não me impedia que eu frequentasse festas, que eu compartilhasse momentos de descontração com meus amigos, no campus e fora dele, né? Então isso para mim foi uma coisa muito tranquila, que faz parte da vida você ter disciplina e saber organizar o seu dia. O seu dia tem 24 horas, você tem que aprender a distribuí-lo de uma forma que lhe permita o descanso, o prazer e também a obrigação, né? Que é você estudar e se dedicar, não para atender a expectativa de ninguém, mas as suas próprias, né? Você está já desde o primeiro dia da faculdade já construindo o seu o seu caminho profissional. Então, dá para fazer tudo, né? Dá para fazer tudo. Então, a questão é ter organização e saber alocar o seu tempo com mais peso naquilo que mais importa para você, né? Para mim, o estudo era bastante importante, então eu dedicava boa parte do meu dia a isso. Eu fazia estágios, né? Também trabalhava bastante com pesquisa acadêmica. Desde o segundo ano da faculdade, eu realizava pesquisas acadêmicas, tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, e isso também contribuiu muito para mim. Então, resumindo, é possível fazer tudo desde que você tenha uma boa visão do que você quer para a sua vida e tenha bastante organização. Com certeza. Assim, eu queria saber, né, também, como que é o seu cotidiano na Advocacia Geral da União? Certo. Até, se me permite, você me perguntou também se eu fazia parte de alguma entidade estudantil, né? Isso. Eu cheguei a participar de uma eleição para o centro acadêmico e, infelizmente, a minha chapa perdeu. A minha chapa tinha grandes nomes, mas certamente a que ganhou tinha um quadro muito melhor do que o nosso, né? E o interessante é que na época isso me faz recordar bastante coisa, foi uma das disputas que mais movimentaram a faculdade, porque os dois grupos tinham excelentes propostas para o centro acadêmico, né? Mas hoje, olhando para trás, a derrota foi mais do que merecida, foi uma derrota apertada. Estamos vivendo a época de derrotas apertadas e vitórias apertadas, né? Pois é. E na época, no ano de 2000, foi a mesma coisa. E hoje, olhando, né, foi realmente o melhor grupo que tinha, que eles fizeram um trabalho fenomenal na faculdade. Uhum. Sua profissão, né? Certo. E, de forma geral, como é que é o seu cotidiano, assim, né? Certo. Eu sou procurador, né, e o cargo que eu ocupo é de advogado da União. Eu acho que é importante esclarecer, talvez a maioria das pessoas nem saiba como é composta a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela é composta por 3 carreiras, né? Os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional e os procuradores federais. Os procuradores federais, eles representam as autarquias e fundações públicas federais.
os procuradores da Fazenda representam a União, né, o governo federal, nas matérias tributárias. E os advogados da União representam tudo aquilo que não for das outras duas carreiras, né? Então, tudo que não for tributário ou que envolver autarquias e fundações, competem aos advogados da União. Então, o meu dia a dia é bastante variado. Das mais singelas matérias, como envolvendo questões envolvendo servidores públicos que discutem judicialmente o recebimento de gratificações, diferenças remuneratórias que entendem que foram equivocadas, a questões de alta complexidade, como envolvendo o leilão aqui, por exemplo, da expansão do aeroporto de Viracopos. Colegas em outras localidades atuam em questões aeroespaciais, militares aqui em Campinas. Então, tudo que não for dessas outras duas carreiras acaba recaindo sobre os advogados da União na parte judicial, né? É preciso dizer também que dentro da AGU tem duas frentes de atuação. Uma contenciosa, ou seja, aquela que atua perante o Poder Judiciário, e uma consultiva. Eu atuo perante o contencioso, represento judicialmente a União. Mas existem colegas, não aqui em Campinas, mas nas capitais e em Brasília, que fazem um trabalho de assessoramento ao Poder Executivo nas licitações, contratos, né? Então, todo ato administrativo, seja ele antes de estar judicializado na via administrativa, seja judicialmente no âmbito da administração pública federal, tem um advogado da União atuando para dar garantia ao governador, ao governo eleito, né, para que ele possa implementar suas políticas públicas. Então, todo e qualquer ato, a decisão final sempre é óbvio do representante eleito, mas tem sempre um advogado da União por trás para assegurar a esse representante, esse governo eleito, um respaldo jurídico para a atuação dele segura. Tá? A respeito do meu dia a dia aqui, então, é basicamente isso. Eu atuo com contencioso judicial, né, processos judiciais. Aqui em Campinas, a Procuradoria é dividida em dois setores, que é o trabalhista e o contencioso federal. Você deve saber, Campinas é a única cidade do Brasil, do interior, que tem um Tribunal Regional do Trabalho, né? Então tem essa peculiaridade. É uma capital no interior. E isso então fez com que a nossa Procuradoria aqui, que se chama Procuradoria Seccional da União em Campinas, né, tivesse que se dividir internamente em dois ambientes, para que uns atuassem em matéria trabalhista e outros no contencioso federal. Eu atuo no contencioso federal. E basicamente as questões que mais nos movem aqui são ações envolvendo fornecimento de medicamentos, questões envolvendo servidores civis e militares e também as desapropriações para a expansão do aeroporto de Viracopos. São o que mais nos movimenta no dia a dia. Essa é basicamente minha rotina no dia a dia. Então, cuidar dessa montanha de processos que chegam diariamente, né? Uns de mais fácil trato e outros de uma complexidade bem grande que me exige, não só de mim, com todos os colegas de lá, um estudo mais aprofundado diariamente. Sim, sim. Outra pergunta também, né, em relação a cargos públicos, né? Atualmente a gente percebe que as pessoas visam um cargo público em função dos diversos benefícios que ele tem a proporcionar, como, por exemplo, a estabilidade, a vitaliciedade, mas muitas vezes menosprezando a importância da função que o ocupante de tal cargo tem a desempenhar. O que o senhor tem a dizer, né, como ocupante de um cargo público, sobre esse tipo de posicionamento? Certo. Bom, assim, cada um tem que buscar aquilo que são seus objetivos pessoais, né? Algumas pessoas objetivam uma estabilidade financeira, uma estabilidade no seu trabalho, né? O que eu posso dizer para você é que falta muito hoje em dia uma vocação, né? Cada vez mais o serviço público, principalmente, tem faltado pessoas com vocação para o serviço público. Não é a maioria, lógico, né? Mas muitas pessoas hoje escolhem mais as profissões públicas pela estabilidade financeira, que não é uma estabilidade de um valor elevado. Ninguém fica rico no serviço público, né? Honestamente, ninguém fica rico no serviço público. Mas é verdade que o estilo de trabalho, né? Essa estabilidade que você tem, um certo controle de horário, uma possibilidade de você se programar na sua vida, inclusive financeira, isso atrai muitas pessoas. Algumas carreiras, né, como a magistratura, o Ministério Público, que não são advogados públicos, né, é uma outra frente de atuação no serviço público, eles têm crescido bastante em valorização econômica e têm atraído muitas pessoas para lá. Mas a advocacia pública também cresceu nos últimos anos, né,
e também tem trazido boas pessoas para o nosso lado. Agora, a questão econômica, né, da iniciativa privada, o Brasil não está conseguindo grandes crescimentos econômicos e a atividade econômica está um pouco achatada no momento, numa visão particular, faz com que as pessoas procurem mais o serviço público. Isso é um ciclo, né? O serviço público vive de ciclos, né? Em grandes momentos ele é procurado quando o Estado está desenvolvendo grandes políticas públicas, está mais presente na sociedade, então o setor público se torna atrativo. E aí grandes massas de concurseiros, né, de estudantes procuram o serviço público para essa estabilidade. Em outros momentos o serviço público entra num declínio. Na história a gente verifica isso, né? Quando há uma certa diminuição da atenção do Estado para os servidores públicos, isso faz com que as pessoas migrem do serviço público para atividades mais bem remuneradas na iniciativa privada. No momento, nós estamos passando, ao meu ver, num meio termo desses dois pontos, né? Um momento em que houve sim uma valorização do serviço público, mas que hoje algumas carreiras têm sobressaído economicamente mais do que outras, né? Então é muito comum hoje as pessoas procurarem muito mais certas carreiras em razão do prestígio, da estabilidade e da remuneração que está superior ao que se pagaria na iniciativa privada para atividades similares, do que por vocação, por paixão. Eu lamento isso, né, que esteja isso acontecendo, porque fazer o serviço gostando já é muito difícil. E quando você não tem vocação, aquilo se torna um fardo. E com certeza o resultado do seu trabalho não é o esperado. Não esperado por você, mas por aquele que te paga, que é o contribuinte, né? Então, hoje o grande problema que eu veria no serviço público é sim uma diminuição, uma certa diminuição na valorização do serviço público, mas sobretudo uma falta de vocação para os cargos mais altos que nós temos na estrutura da administração pública, justamente de pessoas que estão voltando apenas seus olhos para esses cargos em razão da remuneração que se paga, né? Espero que encontremos como sociedade uma solução para isso, né? Para que pessoas vocacionadas voltem a se interessar por cargos tão importantes da República. Uhum. Sabemos que um dos serviços prestados pela AGU, a Advocacia Geral da União, aos cidadãos é garantir a execução de políticas públicas, assessorando e defendendo, por exemplo, a implementação dos programas sociais Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Você acha que a AGU tem sido eficaz nessa prestação de serviço para a sociedade? Sim, Raul, bastante. Os números falam por si, né? O ano passado a AGU foi muito exitosa em praticamente todos os programas sociais e políticas públicas que o governo federal decidiu implantar, né? Não só na questão do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, mas na segurança jurídica que se deu à realização do Enem. O ano passado houve dezenas de tentativas de suspender o Enem e nenhuma foi exitosa em razão da atuação judicial da AGU, né? Programas controversos como a construção de Belo Monte, né? A AGU Giral e outras usinas hidrelétricas pelo país, a AGU também tem feito um contraponto com o Ministério Público, né? Trazendo uma visão também da necessidade do interesse público sendo satisfeito por essas políticas públicas. Então, o que eu posso dizer para você é que o retrospecto da AGU na defesa da política pública tem sido sempre muito positivo, né? Temos conseguido manter as decisões governamentais naquilo que é de interesse público, né? Obviamente, o papel da AGU é garantir essa estabilidade jurídica para que o governante continue tomando decisões que às vezes não são de fácil aceitação social, né? A AGU tem um papel também de assegurar aquelas medidas que são contra-majoritárias, né? Porque quando você elege um governante, ele está ali para representar o Estado. Você pode até às vezes concordar ou não ideologicamente com uma ou outra postura, isso é natural. Mas na sua função de procurador, de defender a escolha válida, legítima que o governante fez, né, dentro do espectro que a lei permitia, a Constituição permitia fazer, é necessário que tenha alguém para fazer essa função, né? Então a AGU exerce um poder, uma função muito importante no aspecto de preservar o contraditório, né? Sobretudo quando políticas públicas são confrontadas pela sociedade ou pelo próprio Ministério Público, seria uma chance, a AGU ela é o veículo que leva a visão e os fundamentos que o poder público tem para dizer que aquela política pública, por mais controversa que ela possa ser, em que ponto ela tem de interesse público a médio e longo prazo, né? Então esse contraponto que a AGU faz é importante
E mais, tem sido muito produtivo porque todas as políticas públicas governamentais têm sido asseguradas, quando impugnadas na Justiça, pela defesa da Advocacia Geral da União. Não só pelos advogados da União, mas também pelos procuradores da Fazenda e pelos procuradores federais. Porque todas as ações que envolvem IBAMA, ANAC, Anatel, que são autarquias, né? Decisões políticas do governo federal, somos nós, mas também questões arrecadatórias que envolvem a Procuradoria da Fazenda, o êxito judicial tem sido muito grande, né? Sobretudo pela nossa organização e pelo quadro qualificado que, ao longo do tempo, se conseguiu formar nessas carreiras. Uhum. Então, nossa função é assegurar, inclusive, a escolha democraticamente eleita feita pelo povo, né? Então, cada governante, ele representa ou tenta imprimir uma política pública voltada com seus propósitos políticos, né, para o Estado. Desde que esses propósitos não violem a Constituição, não violem o direito, né, essas políticas públicas têm que ser sustentadas, né? E o papel da AGU é, dentro desse espaço da legalidade, né, e da constitucionalidade, dar o respaldo jurídico para a atuação do Estado brasileiro. Né? Não é como se a AGU fosse, fazendo uma analogia, né, como se a AGU fosse não só da advocacia, não, as 3 carreiras, né, como se fosse a seleção brasileira da advocacia pública, né, defendendo ali os interesses da nação no aspecto judicial e extrajudicial. Tá? Só mais uma coisa, algo que poucas vezes se fala. A AGU não defende só o Poder Executivo. Né? Quando quando o Ministério Público, ou o Conselho Nacional de Justiça, ou algum tribunal, o Tribunal de Contas, ou o próprio Poder Legislativo, ele tem algum ato seu questionado judicialmente, é a AGU que faz a defesa desse ato. Então, no aspecto judicial, a AGU representa os 3 poderes da República. Até por isso que o artigo 131 da Constituição trata ela como instituição. Né? Ela está, hoje, administrativamente amarrada ao Poder Executivo, né, porque ela presta consultoria ao Poder Executivo. Mas, judicialmente, ela representa os 3 poderes. E é por isso, então, que ela tem uma importância que transcende a mera defesa também só de políticas públicas. Ela defende também os entes estatais. Né? Ela é a advocacia da República. Né? Então, tanto que atuamos também, existe um órgão específico em Brasília que atua na defesa internacional do Brasil. Né? Existem advogados da União que atuam perante a OEA, auxiliam em outros organismos internacionais e frequentemente estão fora do país fazendo defesa do Estado brasileiro. Então, costumo brincar que desde da contratação de uma caneta até a celebração de um tratado internacional que envolve um lançamento de um satélite com a China, tem um advogado da União ali participando da construção desse projeto estatal. Né? Bom, agora para finalizar a última pergunta, né? Como a AGU tem lidado com a infeliz e constante dicotomia do direito material versus direito formal, que seja talvez o maior desafio na ordem jurídica desde sempre? Uma dicotomia que não se resolve também da noite para o dia. Né? A questão é a seguinte, o que a Constituição diz, ou o que a Constituição pretende para o Estado, é uma decisão muito, muito difícil de se dizer. A nossa Constituição ela é muito ampla e dogmática. Né? Então, você encontra ali valores, às vezes até contraditórios entre elas. E como agasalhar o interesse do Estado? Qual é o interesse do Estado? Esse interesse do Estado, muitas vezes, ele oscila em razão de quem está momentaneamente no poder. Né? A grande dificuldade é hoje saber o que a Constituição nos promete. Né? Exatamente o que a Constituição nos promete, quais são os limites da nossa Constituição. E só o caso concreto, hoje em dia, você consegue chegar próximo dessa resposta. Mas a nossa sociedade ela é muito dinâmica, ela é múltipla em termos culturais, né? E você, às vezes, lidar com isso é muito difícil. Né? Como concatenar a preservação do meio ambiente, das terras indígenas, com a necessidade de expansão econômica do país? Né? Como conciliar a expansão econômica necessária para o país, inclusive para sustentar programas sociais e industriais do país, com respeito à tradição indígena, no caso de Belo Monte, né? Como preservar a questão ambiental. Essa é a dicotomia que nós vivemos todo dia. É uma ponderação constante de princípios. A nossa Constituição é muito principiológica. Né? E dizer qual é o rumo a ser dado é muito difícil e oscila muito segundo quem está no momento da tomada de decisão. Ora, a Constituição pende para o lado formal, ora, pende para o aspecto material. Né?
E quando isso se torna muito nebuloso, é por isso que é bom ver uma democracia, né? O Poder Judiciário está ali justamente para fazer esse contraponto, né? Quando aparentemente a dicotomia entre o direito material e formal não estiver bem esclarecida em quem tem o poder de decidir, seja um governante ou seja uma pequena autoridade administrativa, né? Porque pequenas autoridades administrativas também tomam decisões importantes. A questão é acreditar que nós temos um poder judiciário que possa solucionar esses conflitos, né? E de forma independente e parcial. Então, a dicotomia vai sempre existir, ao meu ver, mas o importante é que nós tenhamos sempre uma ideia de que nós vivemos num país democrático que está fortalecendo crescentemente suas instituições e que essas instituições vão saber dar resposta nos casos concretos de qual a melhor saída para o país, né? Muitas vezes, assegurar o direito formalmente estabelecido é o melhor ponto. E às vezes a escolha pelos valores e pelo sentido que a Constituição traz é melhor. Mas a gente não pode nunca esquecer que às vezes que o legislador constituinte tentou estabelecer por palavras ou regras expressas, né, foi nos proteger de nós mesmos, né? Muitas vezes o sentido de certas palavras, por mais restritivas que elas sejam, elas são necessárias justamente para preservar que nós desvirtuemos o sentido da Constituição, né? A Constituição ela tem uma função simbólica para as pessoas, né? E para o Estado. E preservar essa função simbólica é importante. A partir do momento que se imagina que a Constituição perde essa função simbólica de orientação de um povo em um determinado território, ela perde a sua força normativa e entra num processo de degradação, né? Então, não temos receita pronta para dizer quando essa dicotomia e de que modo resolvê-la. Nós temos que acreditar e trabalhar para que as instituições encarregadas da solução no caso concreto dessa dicotomia sejam independentes, imparciais e tenham uma visão democrática da sociedade. Com isso, os problemas serão bem menores do que aparentam ser. É o que eu acredito. Uhum. Tá? A democracia é o nosso grande valor. É ela que nós temos que lutar para preservar. Bom, então a gente encerra por aqui. Eu queria muito agradecer a presença do professor e é isso daí. Tá bom. Eu gostaria de agradecer e ficar à disposição do Centro Acadêmico. Tá? Para mim foi uma grande honra ter participado dessa entrevista e espero encontrá-los na sala de aula em breve. Obrigado.